Só que o que acontece? Existem algumas variações na relação entre o nervo ciático e o músculo piriforme. Então, a gente viu a anatomia do músculo piriforme, a gente viu a anatomia do nervo ciático e a gente vai ver agora as possíveis relações anatômicas entre o músculo piriforme e o nervo ciático, tá? Na primeira variação, não sei se ficou pequeno, se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas na primeira variação a gente tem o quê? Aqui em vermelho, ó, tá o nosso músculo piriforme. Aqui em azul tá o nervo ciático. Então, na primeira relação entre ciático e piriforme, o nervo ciático, quando sai da pelve, ele sai como um ramo único, tá? E ele passa inferiormente. Então, aqui no número 1, ele sai como um ramo único. Tá? Deixa eu escrever com outra cor. Ó, ramo único e ele passa inferiormente ao piriforme. Passa por baixo do piriforme. Nessa segunda variação, a gente também tem aqui o músculo piriforme, tá? Que sai lá da pelve e vai em direção à cabeça do fêmur. E aqui em azul, a gente tem também o nervo ciático. Só que nesse caso, o nervo ciático ele tá passando por cima. Então, aqui o ciático também sai como um ramo único da pelve e ele passa superiormente ao músculo piriforme. Essa é a segunda variação anatômica que a gente tem entre piriforme e nervo ciático. Na terceira opção, a gente tem aqui, ó, de novo, músculo piriforme, nervo ciático, tá? O nervo ciático tá saindo da pelve como um ramo único. Mas aqui nesse caso, o nervo ciático, ele tá perfurando o músculo piriforme e tá passando no meio do ventre do músculo piriforme. Então, aqui ele perfura o músculo piriforme, tá? Essa é a terceira variação. Na primeira variação ele passou por baixo, na segunda variação ele passou por cima, nessa terceira variação ele tá passando no meio do músculo piriforme. Na quarta variação, a gente tem o músculo piriforme vermelho saindo da pelve, indo em direção à cabeça do fêmur. Só que aqui, o nervo ciático, ao invés dele sair da pelve como um ramo único, ele emerge da pelve dividido, tá? Ele já sai dividido em fibular comum e tibial. Então, nessa quarta variação, né, que cada pessoa pode apresentar um tipo de variação, são essas 6 possíveis, cada uma apresenta um tipo de variação. Nessa variação, a pessoa ela não tem o ciático saindo da pelve como um ramo único. O ciático ele já sai dividido. Ao invés dele se dividir só lá embaixo, abaixo do joelho, na região poplítea, ele já sai da pelve dividido em... Aqui tá o fibular comum, em verde, e em preto tá o tibial. Então, nesse caso, o que tá em verde, que é o fibular, ele passa superior ao músculo piriforme e o tibial, que tá aqui em preto, ele passa inferiormente ao músculo piriforme, tá? Então, aqui a gente tem um ramo do ciático, que é o fibular comum, passando por cima, e o outro ramo do ciático, que é o tibial, passando por baixo. Essa é a quarta variação. A quinta variação, e eu coloquei aqui embaixo, esqueci, que no vídeo não pega tudo, vou dar uma dobradinha aqui para ver se
Fica mais fácil de vocês visualizarem. Ó. Na quinta variação, a gente tem o quê? De novo, o músculo piriforme em vermelho, saindo da pelve, se dirigindo à cabeça do fêmur, na região do trocânter maior. Aí a gente tem, de novo, aqui, o ciático, ele sai dividido, tá? Ele não sai como um ramo único, ele sai dividido. Como ele sai dividido em fibular comum e tibial? Nesse caso, a gente tem a parte do fibular comum passando, perfurando o ventre do músculo piriforme, e a gente tem a outra porção, que é o tibial aqui anterior, passando inferiormente, tá? Então, nesse caso, o ciático já sai dividido da pelve, ao invés de se dividir lá na região poplite, ele se divide aqui ele emerge da pelve já dividido. O tibial, o fibular comum perfura o ventre do músculo piriforme e o tibial passa por baixo do músculo piriforme. E por último, a última variação anatômica que a gente tem, aqui ó, músculo piriforme saindo da pelve, indo lá em direção à cabeça do fêmur. De novo aqui o ciático, ele se encontra dividido, tá? Em fibular comum e tibial. Nesse caso, o tibial que tá aí em preto passa, no caso aqui o tibial, ele tá perfurando o músculo piriforme. E o fibular, ele passa... Ai, errei a cor. É verde. O fibular comum passa inferiormente, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. São 6 variações anatômicas que a população pode apresentar